Olha só, o nosso papo de hoje já começa com um título dando uma voadora de 2 pés no peito. Um investidor com ego de cristal. E se essa frase já deu uma fisgada aí dentro, bom, talvez seja um bom sinal. Vamos lá, para começar, uma pergunta bem na lata. Pensa com calma. Na hora de botar o seu dinheiro para jogo, quem é o seu maior adversário? É a inflação? É o governo? É o guru da internet? Quem é o vilão da história? Pois é, o spoiler tá aí, sem anestesia. O seu maior inimigo no mundo dos investimentos não tá lá fora, no sobe e desce da bolsa. Ele tá aí mesmo, no espelho. Somos nós. Com as nossas manias, nossos medos e, claro, nosso ego. E para a gente entender por que nós somos o nosso próprio lobo mau, primeiro a gente precisa sacar o hospício em que a gente vive. Então, sejam muito bem-vindos à caótica e gloriosa Era VUCA. Tá, mas que sopa de letrinhas é essa, né? VUCA. É um acrônimo em inglês para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Basicamente, um termo que os militares americanos criaram para descrever o caos que virou o mundo depois da Guerra Fria. Mas na tradução perfeita da autora Hokey Dube, em bom português do dia a dia, o VUCA nada mais é do que um grande salve-se quem puder. É tipo uma distopia que parece ter sido escrita por um estagiário de Matrix que tomou muito energético. E a vida do investidor moderno, nossa, é o retrato fiel desse caos. É um olho no gráfico do Ibovespa, o outro na dancinha do TikTok, enquanto a gente desvia de golpe de coach no WhatsApp e pondera se investe numa ação promissora ou usa aquele cupom da Shein. A gente acaba tratando investimento como se fosse fast fashion, uma coisa rápida, barata e totalmente descartável. Só que no meio desse furacão todo, existe um segredo. Um segredo muito bem guardado por uma turma que a gente pode chamar de os dinossauros do mercado. E a maior rebeldia deles, pensar. Devagar. O que essa galera aí tem de tão especial? Barsi, Buffett, Munger, você não vai encontrar essa turma no camarote da Faria Lima. O lugar deles é nas notas de rodapé das boas bibliotecas. O superpoder dessa gente é uma resistência quase franciscana a qualquer modismo. Enquanto está todo mundo correndo atrás da criptomoeda da semana, eles estão lá lendo o relatório de empresa de saneamento. Eles observam, eles refletem e eles esperam. Uma coisa raríssima numa geração que é viciada em notificação. E essa imagem aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, você tem o corredor de 100 metros rasos. Ele vive de notificação, de modinha, da euforia de ver um gráfico verdinho. Do outro, o maratonista. Ele observa, reflete e, o mais importante, ele sabe esperar. Adivinha quem chega mais longe no final? E aqui, gente, tá o pulo do gato. Ou melhor, a grande rasteira. Todo mundo quer o resultado final. Quer ver o dividendo pingando na conta, mas pouquíssima gente está disposta a encarar o processo. Querem o prêmio, mas fogem da disciplina como o diabo foge da cruz. E é exatamente por isso que a gente vai entrar agora num território sagrado, tá? As 3 lições de ouro. O tipo de coisa que você não aprende naquele MBA caríssimo que tem mais o logo de patrocinador do que conteúdo de verdade. Lição número 1, e essa dói. Administre o seu ego antes de tentar administrar a sua carteira. Essa frase é um soco no estômago. A gente tenta provar para o Instagram que é um gênio das finanças, mas aí vem o mercado com a elegância de um rinoceronte de salto alto e nos lembra que humildade não é virtude não, é kit de primeiros socorros. A segunda lição é tão brutal quanto a primeira. Pare de patrocinar a sua própria desgraça. Muita gente entra na bolsa como quem entra em liquidação de shopping. Compra o que está brilhando, o que está na moda, sem nem ver se serve. O resultado? Uma carteira de investimentos que aperta mais que calça jeans depois da ceia de Natal. E aí a gente chega na terceira e talvez mais profunda lição. Ela começa com uma pergunta que parece simples, mas desarma qualquer um. Riqueza, para quê? É para ter liberdade, segurança, status? Ou é só para esfregar na cara daquele ex que ria da sua planilha de gastos? Porque a real é essa, qualquer estratégia, qualquer método só fica de pé se estiver preso num propósito muito claro. Antes de sair caçando o como, você precisa definir desesperadamente o seu porquê. E um spoiler, na maioria das vezes o que impede a gente de chegar lá não é o cafezinho que a gente corta, é o auto-engano que a gente mantém. Isso tudo nos leva, então, ao investimento mais importante de todos. E não é aquela criptomoeda que vai explodir nem a ação da vez. É uma coisa muito mais valiosa. O maior investimento que existe é em conhecimento.
E isso não é papo de coach, é um plano de ação. Primeiro, assista a aulas com os melhores. Segundo, devore livros, crie uma base sólida. Terceiro, ouça os mais velhos, quem já está na estrada há tempos e pode te poupar de cometer erros bobos. Quarto, estude com disciplina, porque consistência vale mais que genialidade. E por último, talvez o mais difícil de todos, faça silêncio. Desliga o barulho do mercado para conseguir escutar o que o tempo e os juros compostos estão tentando te dizer. E já que o papo é estudar, fica aqui um alerta de segurança. Cuidado, mas muito cuidado com os especialistas de Instagram. Sabe, aqueles cujos maiores dividendos não vêm de ação nenhuma, mas sim de likes comprados e publicidade disfarçada de dica. Não caia nessa. E assim, a gente chega na nossa encruzilhada, no momento da escolha final. Porque no fim das contas, a vida do investidor se resume a uma decisão. E para iluminar essa escolha, as palavras da própria autora Hokey Dube, que são de uma força que, olha, arrepia. Ela que perdeu a visão, nos ensina sobre a verdadeira clareza. Uma clareza que só existe onde tem coerência. Uma riqueza que só nasce onde tem paciência. E uma prosperidade que só brota de um propósito. Então, a escolha tá aí, preto no branco. De um lado, o caminho fácil. A cripto do momento, a promessa do day trade milagroso, o guru que vende a liberdade em 6 módulos. Do outro, o caminho sábio, fazer o básico bem feito com uma elegância paciente e pensar no longo prazo. A pergunta que não quer calar é, qual desses caminhos a gente vai seguir? Porque no final de tudo, a gente precisa lembrar de uma coisa bem simples. Dizem por aí que o dinheiro é cego. E isso pode até ser verdade, só que quem não pode se dar ao luxo de ser cego, de jeito nenhum, esses somos nós. E é com essa reflexão que a gente encerra hoje. Um agradecimento mais que especial ao professor Júlio Facó, que fez a curadoria desse material incrível, e a parceria com o blog Dinheiro que Me Veja, da genial Hokey Dube. Se essa nossa análise te trouxe alguma luz, comenta aqui embaixo qual foi a maior lição que ficou e, claro, não esquece de se inscrever para mais. Até a próxima!